E aí, galera, tudo bem com vocês? Bom, o assunto de hoje é um tanto quanto engraçado para vocês e com certeza para mim também. Ozempic de pobre. Não briguem comigo, não fiquem bravos, porque eu não tenho nada a ver com isso. Quem tem a ver com isso, muito provavelmente, é quem ama uma fórmula mágica, acha que existe milagre ou adora uma ideia mirabolante e quer porque quer insistir em não se conscientizar que não existe uma fórmula rápida, mágica de emagrecer e não adianta arrumar nomenclaturas e fórmulas e procurar, buscar, pular de galho em galho para emagrecer, que a única forma de fazer isso é treinando, se alimentando bem e tomando muita água, usando os alimentos a seu favor. Bom, eu sou Nutri, meu nome é Silvia, eu amo ensinar sobre nutrição, amo esse mundo do emagrecimento, de vez em quando me dá um nervosinho, uma vontade de pegar e puxar a orelha de todo mundo, mas eu estudei para isso, fiz meu compromisso em ajudar e levar informações e ajudar quem precisa, né, emagrecer. E estamos aqui para esclarecer esse assunto. Coitado do Psyllium. O Psyllium tomou essa fama de Ozempic de pobre. E, querendo ou não, ele trabalha de uma forma natural, da mesma forma que o Ozempic, que é trazendo retardamento no esvaziamento gástrico, ou seja, ele diminui o apetite e traz saciedade, porque o psyllium nada mais é do que uma fibra solúvel. Então, quando você faz o uso do psyllium de manhã e à tarde ou à noite, você fica sim com uma sensação de saciedade muito grande, você diminui o apetite porque rola aquela diminuição ali, né, do esvaziamento gástrico. Então você tem a sensação de estar com o estômago cheio, satisfeito e come menos, né, trazendo essa saciedade aí e a diminuição da ingestão alimentar. Logo, rola um déficit calórico, que é o que precisamos para emagrecer e perder peso. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque o uso excessivo do psyllium ou o uso dele sem a ingestão da bonitinha aqui, ele pode trazer um efeito muito ruim e desconfortável, né, que é a constipação intestinal. Então, se você tomar o psyllium e não organizar a sua ingestão de água, vai dar ruim. Então, é mais ou menos isso que eu penso, gente. Por isso que a minha fama é de não ser a favor das fórmulas mirabolantes, mágicas, rápidas, caríssimas que existem no mercado para emagrecer. Por quê? Quando você faz, por exemplo, uma cirurgia bariátrica, você não tem que se sujeitar a uma dieta super restrita, que envolve ali consistências e quantidades muito diferentes do que o normal. Por que não fazer isso sem cortar o seu órgão e conscientizar e trabalhar o que precisa trabalhar? Esses dias, conversando aqui em casa com a minha cunhada, ela é bariatricada, ela fez cirurgia bariátrica, a irmã do meu marido e a cunhada do meu marido, que é casada com o irmão do meu marido. Então, a minha concunhada e a minha cunhada são bariatricadas, elas fizeram cirurgia bariátrica, sim. E a minha cunhada falou que, eu já tentei de tudo. E aí, eu já tinha tentado de tudo. E aí, na conversa, a gente estava falando sobre um assunto bem delicado, inclusive, mas não vem ao caso. E aí, eu perguntei para ela assim, Pri, você tentou de tudo como? Do jeito certo? E aí ela me respondeu assim, não, eu não fiz direito não. Eu não me esforcei muito não. Mais ou menos isso que ela me respondeu. Então, é aí que tá. Ninguém tem o direito, na minha opinião, de falar que tentou de tudo, uma vez que não tentou do jeito certo. E não tentou o tempo certo. Eu não sei se vocês sabem, mas a cirurgia bariátrica, ela tem alguns pré-requisitos para o paciente ser incluído nesse tipo de, né, nessa forma de emagrecimento. E uma delas é o tratamento multidisciplinar durante 2 anos com Nutri, PIS e personal, ou seja, atividade física. Quem já fez isso do jeito certo? Ninguém. Todo mundo fez 2 anos, porque há 2 anos eu luto contra a balança, há 2 anos eu não aceito que eu preciso comer melhor, que eu preciso não comer as minhas emoções e comer para nutrir e não para me alimentar, né, não para alimentar as minhas emoções. Há 2 anos eu vou na academia, aliás, eu pago a academia, mas não vou. Há 2 anos eu falo que eu vou treinar 5 vezes na semana mas eu não faço isso, eu treino 1, 2, às vezes eu fico semanas sem treinar. Então, entende por quê? Que tem que ter um jeito certo de fazer a coisa. Então, na minha opinião, não existe o fato de uma pessoa falar que tentou, sendo que ela não tentou do jeito certo. Então, sem ressentimentos, sem julgamentos, até porque um dos motivos dos assuntos delicados que a gente estava falando na hora que tocamos nesse assunto foi por causa da bariátrica, por causa de conceitos e pensamentos que eu tenho sobre obesidade, sobre quem é obeso, sobre a bariátrica. O meu conceito vai continuar existindo, o meu pensamento também.
mas isso não cabe a mim julgar, e eu não vou julgar, não cabe a mim julgar, não é certo, né, que eu julgue, cada um faz as suas escolhas, e pau, pedra é pedra. Uma coisa é fato, e às vezes as pessoas também cometem erros mesmo sem querer, gente. Todo mundo erra, todo mundo peca sem querer, às vezes consciente, às vezes não. Mas isso não diminui a culpa, isso não diminui, isso não justifica, quer dizer, isso não justifica o erro, entende? Então, basicamente, é isso. O Ozempic de pobre é o psyllium, o que funciona sim, mas se você não conscientizar, porque o meu princípio, a minha vertente é essa, conscientizar você do que é certo, do que é errado, da consciência que você precisa ter para que serve, né, para que serve os alimentos, eles servem para suprir necessidade do seu corpo e não suas emoções, eles servem para te nutrir, não para te alimentar. Você está fazendo o que com os alimentos? Nutrindo ou só se alimentando? Então, é muito importante que eu sou ferramenta para isso, eu sou ponte da Organização Mundial de Saúde para com pessoas leigas que nunca estudaram a área da saúde ou até a nutrição, porque tem muita gente da área da saúde que negligencia a nutrição e a alimentação e o corpo e né, a saúde como um todo. Então, eu sou ponte da Organização Mundial de Saúde, eu respiro nutrição, eu amo nutrição, eu faço o que eu prego, o que eu oriento. Então, é sobre isso, e eu não vou parar de falar, de ensinar, de orientar, de conscientizar você que está em busca, né, na busca incessante pela fórmula mágica e pelos caminhos que não vão te levar a lugar nenhum, muito pelo contrário, só vai te levar para conquistar mais problemas, e isso é bíblico, hein? Jesus pede e nos orienta que se temos um problema, que a gente não procure outro, que a gente não conquiste outro, e sim resolva esse. A ansiedade é basicamente isso. Todos nós somos ansiosos, mas cada um sabe lidar de uma forma diferente com a ansiedade. E é essa questão. Você comer um alimento, uma quantidade maior daquele alimento, porque está gostoso, porque está ansiosa, não vai resolver seu problema. Então, a partir do momento que você encara os alimentos como ele é, você para de depositar suas emoções nele e vai resolver os seus problemas de frente, encará-los de frente. E é isso que vai fazer você resolver as coisas que te incomodam para não se sentir ansioso de novo. Eu sei que não é fácil, mas se você tem a necessidade de resolver isso, busque ajuda, porque sozinho nós não conseguimos nada. Eu, graças a Deus, não tenho problemas com alimentação e nutrição, mas eu tenho vários outros problemas, financeiramente falando, por exemplo. Hoje eu me vejo estável financeiramente, mas eu nunca fui. Nunca fui. Então, eu, no início do ano passado, de 2024, eu sempre tive uma vontade determinada, mas em maio do ano passado eu decidi pagar para que uma pessoa que já tinha conquistado o que eu queria, o que eu quero, me ensinar a fazer e a conquistar aquilo. E adivinhem, aquilo aconteceu. Então é isso, gente. Eu oriento vocês do fundo do meu coração, né? Eu oriento vocês do fundo do meu coração, não. Eu desejo do fundo do meu coração que vocês encontrem o caminho, que vocês peçam ajuda, que vocês tenham coragem, nem precisa de tanta coragem assim, é só amor próprio mesmo, e consciência, para buscar ajuda e para fazer as coisas do jeito certo, porque os efeitos colaterais de fórmulas mágicas não são legais. E as provas e fatos estão por aí, as pessoas estão por aí para provar, então escolha o seu sacrifício. Né? O Ozempic traz, os estudos mostram que o Ozempic a longo prazo tem trazido até a cegueira, não estudei a fundo sobre, não posso falar, mas que a nível de metabolismo e fisiologia, o uso do Ozempic faz com que você ganhe gordura 2 quilos, até 2 quilos de gordura depois do término do uso das canetas. Então, eu não sei também se isso é todo mês, mesmo com alimentação saudável e mantendo aquela alimentação, aquela rotina, aqueles hábitos, atividade física, musculação e tudo mais. Então, você imagina você usar uma caneta para emagrecer e depois do uso, quando ele interrompe, chega ao fim, você ganha 2 quilos de gordura? Talvez para você isso não signifique nada, você nem saiba o que eu estou falando, mas se você não sabe, a gordura ela é inflamatória, ela inflama, ela é uma célula inflamada e ela não te traz firmeza, tônus e nem autonomia na terceira idade. Quem faz isso é o músculo. Por isso a gente precisa emagrecer devagar, emagrecer até 4 quilos em um mês, porque quando você perde mais de 4 quilos em um mês, muito provavelmente você perdeu massa muscular e não perdeu gordura, que isso é emagrecer de fato, perder gordura. Massa muscular a gente conserva. Consegue entender? Então, eu não sei se você sabe, mas você é flácida ou flácido porque você tem mais gordura no seu corpo e não massa muscular. Nossos órgãos são feitos de gordura. A proteína faz parte de mais de 300 metabolizações do corpo. A proteína está ligada à imunidade. Então, gente, músculo a gente ganha e conserva, a gente não perde. E em dieta que você perde 4 quilos, mais de 4 quilos por mês, muito provavelmente você tem uma perda de massa muscular e não de gordura, que é o emagrecer de fato. Já disse isso aqui. Então, basicamente, é isso. E quais são os alimentos que conservam essa massa muscular e faz perder gordura?
Na verdade, o músculo ajuda na queima de gordura maior, aumenta, acelera o seu metabolismo, além de alguns alimentos, além de atividade física, além de alguns hábitos, sono em dia, o seu nível de massa muscular acelera o seu metabolismo. Então, quais são esses alimentos, Nutri, que tem mais proteína para eu conservar a massa muscular e perder gordura, para eu ter mais músculo no corpo e ter uma perda de gordura cada vez maior e acelerar meu metabolismo? Carnes, ovos, queijo, iogurte natural, integral, e alguns legumes, como, por exemplo, brócolis, aspargo, vagem, couve-flor. Então, é isso. Você precisa aumentar a sua ingestão de proteína, aumentar a sua ingestão de água, porque os músculos também são feitos de água, e diminuir a ingestão de carboidratos simples, arroz, pão, bolo, broa, biscoito, porque os carboidratos, quando não utilizados na hora da queima de gordura, na atividade física, ali no metabolismo, eles são armazenados como gordura no seu corpo. Por isso que, muitas vezes, a pessoa que tem uma ingestão aumentada de carboidratos tem gordura no fígado e a barriguinha de pochete. Então é isso. Isso foi um aulão, hein? Várias coisinhas. Eu desejo do fundo do meu coração que você também inclua, pode até incluir o Ozempic de pobre na sua rotina, mas inclua também a água e conscientize que você precisa de muito mais outras coisas, como, por exemplo, aumentar a sua ingestão de proteína, incluir 3 frutas na sua rotina alimentar e se exercitar. Beijo da Nutri.